George Orwell, 120 anos. Por que 1984 continua tão relevante e atual? Especialistas analisam a obra-prima do escritor britânico que denunciou o totalitarismo. Ao longo das décadas, 1984 se consolidou uma das obras mais influentes do século XX, Fotos, Jet, Imagens. Ao longo das décadas, 1984 se consolidou uma das obras mais influentes do século XX, Fotos, Jet, Imagens. O escritor britânico George Orwell relatou em entregar no dia 4 de dezembro de 1948 os originais de 1984 para os editores de Sacker e Warburg, em Londres. Afinal, não estava muito satisfeito com o resultado. Em carta, falou mal do livro para amigos, uma boa ideia arruinada, reclamou para um. Ficou uma barafunda e tanto admitiu para outro. Não teria ficado tão soturno se eu não estivesse doente, explicou para um terceiro. Para Frederick Warburg, um dos sócios da editora, Orwell avisou: não apostaria numa vendagem alta. Se a Revolução dos Bichos, 1945, seu livro anterior, faturou até a data de sua morte 12.000 libras, 1984, 1949, romance distópico que o próprio autor descreveu como abominável e horroroso, deveria faturar 500 libras. Errou por muito. Orwell escreveu seu derradeiro livro Desenganado. Àquela altura não estava preocupada com o sucesso da obra, mas com a mensagem que buscava transmitir. Explica o advogado e escritor José Roberto de Castro Neves, autor do prefácio de 1984, Nova Fronteira, 2021. Nunca história que repete ridículos, tiranos e perigosos surgem ameaçando a liberdade e por vezes tem êxito e a civilização anda para trás. Hoje o mundo assiste a uma guerra com a invasão da Ucrânia. O chefe de Estado do país invasor determinou que no seu país não se pode usar o termo guerra, nem se admite qualquer crítica às Forças Armadas. Daquela nação, 1984 não é ficção, mas realidade. Isso dá uma boa mostra do motivo pelo qual esse livro ainda nos emociona, disse. Fatos alternativos. O tempo provou que George Orwell, pseudônimo de Eric Arthur Blair, estava enganado a respeito de seu último livro. Em menos de um ano, 50.000 cópias foram vendidas na Grã-Bretanha e outras 170.000 nos Estados Unidos. 74 anos depois de seu lançamento, dia 8 de junho de 1949, continua frequentando a lista dos mais vendidos. Estima-se que tenha sido traduzido para 65 idiomas e vendido para mais de 100 milhões de exemplares. Em janeiro de 2017, suas vendas registraram um pico de 9.500% nos Estados Unidos. O motivo, porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, declarou que a cerimônia de posse do presidente Donald Trump atraiu o maior público da história. Questionado sobre a falsidade da informação, então assessor especial Caroline Conway não desmentiu o colega e ainda criou a expressão fatos alternativos. Na obra-prima de Orwell, duplo pensar é aceitar duas crenças simultaneamente contraditórias, ou, como diria o autor, contramentidas deliberadas e ao mesmo tempo acreditar genuinamente nelas. George Orwell, foto BBC. George Orwell, foto BBC. Muita gente pensa que, por ter feito sucesso nos Estados Unidos, 1984 é uma crítica ao comunismo. Não é. É uma crítica ao totalitarismo, pondera o jornalista e escritor Ronaldo Bressani, autor do pós-fácil da edição da Tordesilhas. Toda semana o ministro da Economia, Paulo Guedes, dizia que o Brasil estava decolando. Enquanto isso, os indicadores econômicos estavam exatamente contrários. O intuito das fake news, prossegue Bressani, é criar uma narrativa, visão de mundo para apoiadores de governos fascistas e autoritários acreditarem em algo que não está acontecendo, uma realidade paralela.
Um dos livros mais apavorantes que já li. Um dos primeiros a gostar de 1984 foi o próprio Warburg. É um dos livros mais apavorantes que já li, afirmou. Segundo o biógrafo Bernard Critic, autor de George Orwell, A Life, 1980, partiu dele, Warburg, a ideia de mudar o título para algo mais comercial. Se dependesse de Orwell, 1984 teria entrado para a história como o último homem da Europa. Quanto ao porquê de Orwell ter escolhido o título de 1984, não há consenso. A hipótese mais aceita é a de que se trata de uma inversão satírica de 1948, o ano em que o livro foi concluído. É sempre importante ler em 1984. Ainda hoje é o romance que melhor descreve as engrenagens do poder. Avisa o leitor para ficar atento a abusos e manipulações e mostra até onde isso pode nos levar. Alerta o jornalista e escritor Dorian Lynskey, o Ministério da Verdade, uma biografia de 1984, romance de George Orwell, Companhia das Letras, 2021. Winston Smith termina a história como herói, mas começa como cúmplice dos crimes praticados pelo Big Brother. Orwell não estava escrevendo sobre mocinhos e bandidos, estava dizendo que todos nós temos potencial para sermos corrompidos, mas que podemos escolher entre nos entregar ao poder e à ideologia ou resistir a eles. O pedido de Orwell, um dos primeiros exemplares, foi enviado para Aldous Huxley, seu professor de francês da escola de Eton, na Inglaterra. Em carta, o autor de Admirável Mundo Novo, 1932, elogiou 1984. Não precisa te dizer o quão bom e profundamente importante o livro é, escreveu em 21 de outubro de 1949. Quem controla o passado controla o futuro. 1984 é o ano em que se passa a história. O mundo está dividido em 3 superpotências, ou como prefere Orwell, superestados. São eles Oceânia, Eurásia e Lestásia. O protagonista da história, um funcionário público chamado Winston Smith, vive na Oceânia. O maior dos 3, compreende o Reino Unido, a América e a Oceania, partes do sul da África e 2 países da Europa, Islândia e Irlanda. Já a Eurásia abrange toda a Europa, exceto o Reino Unido, Islândia e Irlanda. Quase toda a Rússia e pequenas partes da Ásia. A Lestásia engloba boa parte da Ásia, como China, Japão e Coreia, parte da Índia e algumas nações vizinhas. Winston Smith, de 39 anos, vive em Londres, a capital da pista de pouso 1, anteriormente conhecida como Grã-Bretanha. Trabalha em um dos 4 ministérios, o da Verdade, do Departamento de Documentação. Na fachada do edifício, o lema do partido: Guerra, Paz, Liberdade e Escravidão, Ignorância e Força. Seu trabalho é reescrever a história, segundo a versão oficial do partido. Para tanto, falsifica documentos. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado, diz um trecho da obra. Os outros 3 ministérios são da paz, do amor e da fartura. O primeiro supervisiona a guerra, o segundo espiona os cidadãos e o terceiro controla a economia. Ao longo da história, Winston Smith comete pelo menos 2 delitos graves: escrever um diário e se apaixona por Julia, uma colega de trabalho. Certo dia, a funcionário do departamento de ficção entrega a Winston um bilhete com uma mensagem subversiva: Eu te amo. Se pensar e amar são crimes em Oceania. Junto, o Winston e Julia planejam ingressar num movimento clandestino de resistência, a Confraria. Quem governa a Oceania é o líder do partido Grande Irmão, que tudo vê e controla.
Pelas ruas da cidade, cartazes lembram disso a toda hora. O grande irmão está de olho em você. Dentro das casas, telas funcionam tanto como aparelho de televisão quanto como câmeras de vigilância. Há outros dois personagens, o Brian, um agente do governo que se passa por membro da resistência, e Emmanuel Goldstein, um ex-membro do partido que lidera a oposição. Segundo estudiosos, o grande irmão teria sido inspirado em Joseph Stalin e Goldstein em Leon Trotsky. John Hurt interpreta Wilson Smith em versão de 1984. Foto divulgação. John Hurt interpreta Winston Smith em versão de 1984. Foto divulgação. Não creio que o tipo de sociedade que descrevi vá necessariamente ocorrer, declarou Orwell em 1949. Mas estou convencido que algo parecido poderia ocorrer e fez um importante alerta. O totalitarismo, caso não seja combatido, pode triunfar por toda parte. Os livros de Orwell continuam populares porque ele considerava os regimes autoritários de esquerda ou de direita como um perigo em potencial, afirma o professor universitário Richard Bradsford, autor de Orwell, um nome do nosso tempo, Tordesilhas, 2020, em A Revolução dos Bichos, em 1984, dois de seus livros mais famosos mostrou que tais regimes não teriam que ser necessariamente impostos à população. Se os cidadãos fossem manipulados como duplipensamentos ou o que hoje é mais conhecidos como fake news, eles apoiariam qualquer coisa, e Orwell estava certo. Não deixe isso acontecer, depende de você. Fido Nest adaptou a obra para os quadrinhos. Foto divulgação. Fido Nest adaptou a obra para os quadrinhos. Foto divulgação. No ensaio Por que Escrevo, 1946, Orwell classificou o ato de escrever como horrível e exaustivo e comparou a uma doença penosa. No caso de 1984, levou 3 anos para concluir o livro. Entre outras influências, citava a obra de H. G. Wells, o autor de clássico da ficção científica como A Máquina do Tempo, 1895, O Homem Invisível, 1897 e A Guerra dos Mundos, 1898, e o livro Nós, 1920, do escritor russo Evgeny Zamyatin. Boa parte de 1984 foi escrito na ilha de Jura, na Escócia, numa propriedade rural chamada Barnier. O vilarejo mais próximo, Ardrussa, ficava a 11 quilômetros de distância. Na fazenda, Orwell criou galinhas, plantou hortaliças e caçou coelhos. Por vezes precisou interromper seu trabalho para cuidar da saúde. Tinha surtos de febre e acessos de tosse. Certa vez chegou a ser internado no hospital Rairmires, perto de Glasgow. Tudo aqui floresce, menos eu, queixou-se ao deixar a ilha pela última vez em 9 de janeiro de 1949. Como todo escritor, também tinha suas manias. Uma delas era reescrever incontáveis vezes os parágrafos. De tantas emendas e correções, as páginas ficavam simplesmente ilegíveis. A primeira frase de 1984, por exemplo, passou por diversas versões. Começou como: era um dia frio e ventoso no começo de abril e num milhão de rádios soavam às 13 horas, e terminou como: era um dia frio e luminoso de abril e os relógios davam 13 horas. Quando foi hospitalizado, deixou ordens claras para que, caso morresse, seu manuscrito fosse destruído. Foi do leitor de um hospital, o sanatório Claynham, em Cotswold,
na Inglaterra que Orwell, a pedido de Warburg, ditou em 15 de junho de 1949 um breve comunicado à imprensa. A moral a ser tirado dessa perigosa situação de pesadelo simples. Não deixe isso acontecer, depende de você. Estive a ponto de quebrar o aparelho de televisão com um martelo. Embora não gostasse muito de 1984, Orwell escreveu para o escritor e roteirista Sidney Sheldon, perguntando a ele se não gostaria de adaptá-lo para o teatro. Não deu em nada. Vítima de tuberculose, George Orwell morreu em 21 de janeiro de 1950, aos 46 anos, apenas 7 meses depois do lançamento de 1984. Não viveu o suficiente para assistir à primeira versão audiovisual da obra. Foi ao ar no dia 12 de dezembro de 1954, no filme escrito por Nigel Kneale e dirigido por Rodolphe Cartier. Winston Smith foi interpretado por Peter Cushing. Os telespectadores não gostaram do que viram e telefonaram indignados para que a rede britânica BBC, se é assim que vai ser o futuro, prefiro enfiar minha cabeça no forno a gás, reclamou um. Foi tão horrível que estive a ponto de quebrar o aparelho de televisão com um martelo, esbravejou outro. Não satisfeitos, ligaram também para a casa de George Orwell. Só não sabiam que Orwell, que constava na lista telefônica, não era o original, e sim um homônimo. Cansada de atender a tantos telefonemas raivosos, sua mulher, Elizabeth, fez um apelo desesperado ao jornal Daily Mirror. Por favor, digam às pessoas que o meu marido não é o ator dessa peça de TV. Tudo certo com 2 e 2 são 5. 1984 foi adaptado para o palco do Brasil pelo diretor Zé Henrique de Paula, fotodivulgação. 1984 foi adaptado para os palcos do Brasil pelo diretor Zé Henrique de Paula, fotodivulgação. Apenas 2 anos depois, Michael Anderson adaptou o livro para o cinema. Dessa vez, o protagonista foi vivido por Edmond O'Brien. A versão mais famosa de 1984 talvez seja a de 1984, dirigido por Michael Radford e estrelada por John Hurt. A trilha sonora foi assinada pela dupla Annie Lennox e David Stewart, do Eurythmics. Destaque que para a faixa Sex Crime Netei Ergit Fool. Na música, assim como do cinema, 1984 inspirou outro artista, do cantor David Bowie, que praticamente dedicou um disco inteiro ao livro Diamond Dogs. 1974, a banda Radiohead, que abriu o álbum Higher Touch em 2003 com a música 2 mais 2 igual a 5. No caso do roqueiro inglês, a ideia original era fazer um musical, mas a viúva de Orwell, Sônia, não autorizou. No Brasil, a canção como 2 e 2, compostas por Caetano Veloso e gravado por Roberto Carlos, faz referência a um trecho do livro. No fim, o partido haveria de anunciar que 2 mais 2 são 5 e você seria obrigado a acreditar. No refrão da música, a letra diz: meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo, com 2 e 2 são 5. A música foi lançada em 1971, em plena ditadura militar. Graças a Orwell, o grande público teve acesso a conceitos como grande irmão e encarnação dos mecanismos da sociedade de controle ou nova fala.
que denuncia os eufemismos e as distorções do discurso político e tantos outros a que ainda hoje recorremos para entender a realidade à nossa volta. Analisa a escritora Jacinta Maria Matos, autora de George Orwell, biografia intelectual de um guerrilheiro indesejado, edições 70 de 2019. Em suma, Orwell conseguiu pôr em prática um dos seus grandes desideratos como escritor, criar um espaço de discussão pública e demográfica sobre algumas das questões essenciais da nossa sociedade. Código apocalíptico dos nossos piores medos. Ao longo das décadas de 1984, se consolidou como uma das obras mais influentes do século XX. De livros como O Conto de Aya, 1985, da escritora canadense Margaret Atwood, a série de TV como Black Mirror, 2011, do roteirista inglês Charlie Brooker, de HQs com V de Vingança, 1987, do quadrinista britânico Aaron Moore, e a reality show como Big Brother, 1999, do escritor holandês John D. Moore. Autor de Laranja Mecânica, 1962, o escritor britânico Anthony Burgess chamou 1984 de Código Apocalíptico dos Nossos Piores Medos. No Brasil, 1984, inspirou história em quadrinho ilustrado pelo desenhista Fido Nest, ganhador do prêmio Eisner de melhor adaptação, e virou peça de teatro. Encenado por Zé Henrique de Paula a partir da adaptação de Duncan Macmillan e Robert Teichler, na montagem Whitson Smith é interpretado por Rodrigo Caetano. Clássico é aquela obra que nunca para de dizer o que tem a dizer, e o romance 1984 traz um verdadeiro compêndio de temas que nos desinteressam ainda hoje, afirma o diretor Zé Henrique de Paula. É como se Orwell tivesse captado os Zeitgeist, o espírito da época do pós-guerra e dos primeiros passos da Guerra Fria, mas ao mesmo tempo tivesse conseguido acertar um tiro de longa distância no Zeitgeist dos nossos dias. Uma sociedade mergulhada na vigilância dos indivíduos e na perda de privacidade, manipulação midiática e pós-verdade, governos autoritários, alienação e imbecilização social. A lista de paralelos é extensiva, mas só os exemplos acima já dão uma ideia da importância de Orwell.